Boa noite, Deus abençoe você, sua família. É um prazer poder, nesse momento, estarmos juntos, nós aqui no templo, você aí na sua casa, talvez no ônibus, no caminho, você aí na sala da sua casa, talvez você no seu quarto, acompanhando conosco, cultuando junto conosco ao nosso Deus. A gente fazendo isso de maneira online. Então, é um momento que nós precisamos pensar um pouco a respeito do que está acontecendo conosco, do que está acontecendo com o nosso país, com o mundo, de como igreja nós vamos romper as barreiras do templo. Então é um momento de repensarmos muita coisa. Mas os princípios da Bíblia, ela nunca é modificada, os princípios são os mesmos. E nessa noite eu quero pedir para que você que está na sua casa e tem acesso a uma Bíblia, que você abra em Mateus capítulo de número 18, e eu quero ler com você os versículos de 23 ao versículo número 35. Mateus 18, de 23 a 35. Talvez você esteja utilizando o seu celular, e talvez você não tenha nesse momento uma Bíblia, mas se você não puder, você acompanhe a leitura que eu vou fazer nesse instante. Mateus 18, de 23 a 35. Diz assim o texto: Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas dos seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: Tenha paciência comigo, que eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançar-lhe na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor o chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia com o teu conservo, como eu tive com você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim também lhe fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o teu irmão. Vamos orar. Pai de amor, nós estamos diante do Senhor e queremos agradecer, Senhor Deus, a possibilidade de estarmos, Senhor Deus, mesmo que de maneira online, Senhor Deus, juntos, te adorando, Pai, em espírito e em verdade. Assim, quando Jesus estava diante daquela mulher samaritana, na conversa disse que não era em Jerusalém, não era em Samaria, mas o que importava é que os verdadeiros adoradores o adorassem em espírito e em verdade. E nós estamos juntos, Senhor Deus, nesse momento, lhe adorando, Pai, em espírito e em verdade. E pedimos que, nesse momento, ao compartilhar, Senhor Deus, a Tua palavra, possamos, Senhor Deus, aprender princípios para aplicar, Senhor Deus, em nossas vidas. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa história é muito interessante. E ela vai ser o fundo onde nós vamos falar a respeito de perdão e restauração dos nossos relacionamentos familiares. Lewis uma vez disse que falar sobre perdão era muito mais fácil do que perdoar. E existe uma frase dita por muita gente que é mais ou menos assim: eu amo a humanidade, mas eu não tolero as pessoas. Isso é um fato porque nós temos percebido que nós decepcionamos as pessoas e somos decepcionados. E por conta dessa consequência da nossa humanidade, a gente acaba se afastando, e a gente acaba se isolando,
e a gente acaba tendo feridas muito grandes dentro das nossas almas. Hoje, as famílias têm atingido um número extraordinário de separações. Cerca de 50% dos casamentos terminam em divórcio. E isso, um dos motivos é por causa da incapacidade de perdoar. E o que nós vamos falar a respeito de perdão hoje vai nos ajudar também a impulsionar que andemos melhor como família, como pessoas e nos nossos relacionamentos do dia a dia. Por que devemos perdoar? Talvez seja uma das perguntas que passam sempre pela nossa mente. Colossenses 3,13 diz: suportando-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. O início desse versículo de Colossenses fala sobre suportando-se, e as pessoas utilizam essa palavra até de maneira pejorativa, dizem assim: eu preciso suportar. A Bíblia diz, alguns ainda brincam dizendo assim: a Bíblia fala que eu tenho que suportar o meu irmão. Mas na verdade essa palavra do suportar, ela vem de suporte, de dar auxílio ao outro, para que o outro possa caminhar, possa não cair. Por isso que na continuidade diz que a gente precisa dar suporte uns aos outros e perdoando as queixas, para que a gente possa caminhar com as pessoas da mesma maneira que Jesus nos perdoou. Precisamos perdoar, porque isso faz parte da natureza daquele que é nova criatura em Cristo Jesus. Mas por que temos queixas uns contra os outros? Simplesmente porque ainda não chegamos à perfeição, que isso só vai acontecer quando nós estivermos no céu com o Senhor. Enquanto estivermos caminhando na terra, caminhando como humanidade, nós vamos ter o tempo todo possibilidade de machucar o outro, de ser machucado. Então, sempre vamos precisar trazer à tona o princípio do perdão sobre a nossa vida e sobre a vida do outro. Esse mesmo texto de Colossenses capítulo 3, versículo 13, mostra para a gente que nós fomos perdoados. A igreja é uma comunidade dos perdoados e uma comunidade dos que perdoam. Assim como Jesus fez, precisamos nós também fazermos. Essa história que nós lemos quando Jesus conta essa parábola, ele fala de um credor, e esse credor, ele devia 10.000 talentos, e aqui a gente viu que esses 10.000 talentos era 10.000 talentos de prata, e quando a gente traduz isso para os dias de hoje, eram 350 toneladas de prata. E quando a gente vai para o outro devedor, esse devia 100 denários, era 100 dias de um trabalhador braçal. Era mais ou menos como se o primeiro devesse em torno de uns 50 bilhões de reais nos dias de hoje, enquanto o outro devia cerca de 15 mil reais. Aquele que devia bilhões foi perdoado, mas ao sair ele não teve a mesma compaixão que o Senhor teve com ele. E aí a gente vai ver num texto que no final Jesus diz: da mesma maneira como aconteceu com eles, vai acontecer com vocês. Nós precisamos perdoar para sermos perdoados. O que Jesus estava falando não era uma questão de dinheiro. O que Jesus estava falando não é uma questão financeira. O que Jesus estava falando era sobre a condição do nosso coração, onde está. De ter um coração perdoador ou de ter um coração duro, onde a gente não consegue exalar perdão ao outro. Porque, na verdade, a recusa de perdão nos traz vários prejuízos. Um deles é aquele que quem não perdoa não pode nem orar. Porque a oração, segundo Mateus e 1 Pedro 3,7, ela não será nem ouvida. Quem não perdoa não pode adorar. Está isso lá em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Quem não perdoa não pode ser perdoado. Mateus 6, 12. E quem não perdoa, adoece. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quando nós perdoamos, quando nós exalamos perdão,
nós somos curados da nossa alma. Então, o que fazer para que nesse processo de caminhada eu possa ser perdoado e perdoar? Filipenses 3,13 diz: irmãos, não penso que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para o que estão adiante. Uma das coisas que eu preciso entender é que eu preciso, nesse momento, perdoar e deixar essas coisas para trás para que eu possa caminhar para frente. Quando nós não perdoamos, nós trazemos todo o passado dentro do nosso presente e aí a gente não consegue projetar o nosso futuro. Os princípios do perdão, e um deles, Lucas 17:13, é a questão da cautela. Tome cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. A gente vai ver nessa história, nesse versículo, e me traz à memória a mulher adúltera. Essa mulher, ela foi apanhada pelos fariseus como objeto, como algo para poder mostrar aos outros o que eles estavam fazendo e pensando, e demonstrando para a população como eles eram severos com relação à lei. Mas Jesus vem e pensa na pessoa, não trata ela como objeto, mas trata ela como uma pessoa e resgata. É claro que ao final Jesus disse para ela: vai, não peques mais. Mas Jesus trata ela não como objeto, mas como pessoa. Pedro foi restaurado. Pedro foi restaurado e Jesus não o expôs ao ridículo. Muito pelo contrário, Jesus traz ele de volta, perdoa ele e coloca novamente ele na liderança dos discípulos. Então Jesus, ele repreende e com cautela ele restaura a Pedro. A confrontação, ela é importante. O mesmo texto de Lucas 17:3, quando fala que se seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele arrepender-se, perdoe-lhe. O tempo, algumas pessoas vão dizer assim, o tempo é remédio para todas as dores, para todas as feridas. Isso não é verdade. A gente vai ver, por exemplo, na história de José, que José passou 22 anos, e quando teve um reencontro com seus irmãos, a ferida ainda estava aberta, a ferida ainda doía, a ferida ainda sangrava. Então o tempo, ele não vai ser remédio para as nossas feridas. O que é remédio para essas feridas é o perdão. O silêncio não é a voz do perdão. Você vai ver que Davi, ele adulterou, Davi, ele tramou, matou, mentiu e se silenciou. Enquanto Davi não confessou, enquanto esse problema não veio à tona para que ele pudesse confessar, ele sofreu amargamente as dores desse pecado. Mas, entretanto, o confronto ele precisa ser feito com atitude e com amor. Gálatas 6, versículo 1 diz: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-los com mansidão. Cuide-se, porém, para que cada um também não seja tentado. O que o texto está dizendo, o que Paulo está dizendo a Gálatas, é que nós precisamos ajudar os nossos irmãos quando eles cometem algum pecado com outro ou contra nós, com mansidão, com amor. E ele diz, da mesma maneira, você tome cuidado, porque isso pode acontecer com você também. A terceira, nesse processo, é o arrependimento. A mesma língua que feriu, é a mesma língua que traz o bálsamo de Gileade para a transformação, para o arrependimento de mente e para a mudança de atitude. Se foi só a língua que feriu, é só a língua que precisa resolver. Se você machucou o outro, é você que precisa ir até ele. É claro que a Bíblia vai dizer que não importa de onde veio, se foi o irmão que fez comigo ou se foi eu sempre sou o agente de transformação. Mas você com consciência, com arrependimento, você que feriu, busque seu irmão para que possa se conciliar com ele. Perdoar, irmão, não é esquecer. Isso é amnésia. Perdoar é não cobrar a dívida do outro. É não fazer como muitas das vezes quando acontece com os casais, é trazer à tona tudo aquilo que aconteceu no passado para o presente.
Se aquilo já foi perdoado, está no mar do esquecimento, por que trazer de volta? Então, perdoar não é esquecer. Esquecer é amnésia. Perdoar é não cobrar a dívida que já foi paga. Mas quais são as características do perdão? O perdão ele deve ser ilimitado. Lucas capítulo 17, versículo 4 diz: se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes volta a você a dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Talvez por causa disso, Pedro chega para Jesus e fala assim, Jesus, eu tenho que perdoar quantas vezes? 7? Mas Jesus ele quer muito mais dos seus discípulos, muito mais daqueles que o seguem e aprendem com ele. Jesus não está falando de números, Jesus está falando de um coração perdoador. Por isso que ele vai dizer, não te digo somente 7, mas 70 vezes 7. E se a gente for utilizar esse texto, a gente vai perceber que isso é ao dia. Se for fazer uma conta, seriam 490 vezes ao dia. Mas o que na verdade Jesus quer não é uma conta matemática, mas é um estilo de vida, onde o meu coração não vai ser endurecido pela falta de perdão. Então uma das características do perdão é que o perdão nunca deve ser limitado, ele é ilimitado. O perdão é restaurador. O texto que a gente acabou de ler, de Lucas 17, 4, diz, se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Então o perdão ele é restaurador, ele vai restaurar relacionamentos. O perdão, ele às vezes pode ser unilateral. Entretanto, ele transforma os dois. O perdão restaura laços quebrados. A gente vai ver, por exemplo, a história do filho pródigo, que há ali uma restauração de laços perdidos. Esse filho sai de casa, ele gasta todos os seus haveres, todo o seu dinheiro, e quando ele cai por si, quando começa a desejar comer aquilo que os porcos estão comendo, ele diz assim, lá na casa do meu pai, os trabalhadores comem bem, se vestem bem, eu vou voltar e vou pedir para o meu pai simplesmente que eu seja um dos trabalhadores. E quando volta, o pai lhe dá uma sandália, dá um anel, dá uma roupa nova e diz para todas as pessoas, esse era o meu filho, que estava morto e reviveu. E começa a ter uma festa, porque o perdão, ele restaura laços, ele restaura relacionamentos, ele restaura a nossa caminhada com o outro e com Deus. Mas como é que eu posso fazer então para esse processo de perdão? Eu quero dar para vocês aqui alguns passos que podem te ajudar nesse processo de perdoar e de exalar perdão. Tome a iniciativa para a solução do problema. Não importa se você é o ofensor ou se você é ofendido. Você é o agente de transformação. Ah, mas foi ele que fez comigo. Você é o agente de transformação. Deus chamou você para ser luz e sal. Inclusive no momento da restauração, mesmo que você não seja o ofensor, que você seja o ofendido. Está escrito isso em Mateus, capítulo 5, 23 e 24. Agora evite algumas desculpas. Sempre nesse processo de restauração, sempre nesse processo de reconstrução de laços, de família, de casais, existem algumas frases que são ditas e eu preciso tomar cuidado. Porque às vezes uma palavra maldita se transforma numa maldita palavra. E evite em frases como, ninguém é perfeito. Errar é humano. Justamente porque somos humanos, porque erramos, é que nós precisamos pedir e precisamos exalar perdão. Evite ofensas, no sentido de dizer que aquilo que eu fiz foi muito pequeno. Os grandes problemas dos casais começam com pequenos problemas. Então você precisa tomar cuidado com os pequenos problemas, para que eles não se somem com outros pequenos problemas e daqui a pouco você tem um grande problema. Ah, mas isso aconteceu há tanto tempo. O tempo não cura memórias amargas. Esaú e Jacó, depois de 20 anos,
é que eles tiveram conhecimento de que a consciência deles estava pesada. Ah, mas a outra pessoa estava mais errada do que eu. Eu errei, mas o outro errou também. Não, concentre-se no você. Concentre-se no que você fez. No que você errou, não no que o outro errou. A pessoa não vai me entender. Vai sim. Isso é uma falácia. Ah, não, se eu for falar, a pessoa não vai me entender. Vai que não me entende. Não, você precisa dizer. Você precisa verbalizar. Você precisa colocar para fora aquilo que vai fazer com que você seja curado e o outro também seja curado. Ah, mas a pessoa já foi embora. Liga, manda uma mensagem. Arranje uma maneira de que a outra pessoa saiba que você perdoou, que você exalou perdão. Vou deixar para depois. A procrastinação adoece as nossas relações. Não deixe para depois. Não deixe que esse rancor, essa falta de perdão, vá se alimentando de pequenas coisas e fique grande. Resolva o problema logo. Não deixe para depois. Faça hoje. Nunca mais farei isso. Acabou. Não preciso falar para outra pessoa. Meio caminho andado. Se você já se arrependeu, muito bom. Mas agora outra pessoa precisa ouvir de você que você se arrependeu, para que haja cura entre os dois. Desculpe-me, foi sem querer. Se foi sem querer, não carece de perdão, a menos que a outra pessoa tenha ficado magoada. Se a outra pessoa se magoou, você precisa pedir perdão. Eu quero, diante de todo esse cenário, dizer para você que perdão é a plataforma da transformação de relacionamentos. O perdão ajuda a gente a seguir para frente. O perdão faz com que o peso das mágoas, o peso das angústias fiquem para trás. E eu comece a olhar para frente e projetar aquilo que Deus quer que eu seja. Quando eu começo a pensar sobre perdão, não existe uma outra maneira de pensar diferente, a não ser lembrar o que Jesus fez na cruz. Quando Jesus foi para a cruz, em um momento, uma das suas falas, Jesus disse assim: perdoe, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Jesus foi a maior demonstração de como se deve perdoar. Jesus não trouxe à tona, não olhou para as pessoas em volta e colocou o peso das emoções nas pessoas. Para receber o perdão de Deus, basta arrependimento. E arrepender e conversão é mudança de caminho. É como se eu estivesse indo por um caminho e de repente eu mudasse para outro, uma conversão. Eu me arrependi de ir para tal lugar e vou para outro. Mas o que eu posso fazer então para poder restaurar a minha família? Restaurar o meu casamento? Restaurar o meu relacionamento com alguém? Primeiro de tudo, se concentre no Senhor. Peça perdão a Deus, porque quando a gente comete algo com alguém, nós estamos fazendo também contra Deus. Depois desse passo do arrependimento com o Senhor, busque de maneira sincera perdoar quem te feriu. E se porventura foi você que feriu, busque para que você possa pedir perdão e começar o passo da restauração dos relacionamentos. Nunca jogue no rosto das pessoas aquilo que elas fizeram, mas leve para as pessoas o amor que tem na sua vida através de Jesus. O maior exemplo de perdão e amor foi Jesus na cruz. Esse texto que nós lemos de Mateus 18 fala sobre um homem que devia muito e foi perdoado. Um outro homem que devia pouco, mas por ele não ter sido perdoado pelo outro, o outro sofreu. Mas os dois, eles deviam. E pelo rei, os dois foram perdoados. Não interessa qual foi o nível de problema que você causou.
O que interessa é o arrependimento e a vontade, nesse momento, de mudança. Da mesma forma como com relação ao casal, com relação ao outro, é com relação a Deus também. Hoje é o dia de você sentir o perdão de Deus sobre a sua vida. E como é que eu sinto isso? De forma sincera, é você dizer para o Senhor que você se arrepende. Arrependei-vos e crede no Senhor. O processo de mudança é arrependimento. O processo de uma vida com Jesus é arrependimento. O processo de uma família restaurada pelo poder de Deus é o arrependimento. O processo de ter uma vida restaurada com o outro é pelo arrependimento. Então eu quero te pedir nesse instante que você feche os seus olhos e nós vamos orar juntos. Eu quero pedir que você, onde você está aí na sua casa, talvez você esteja com sua família, depois da oração você pode ir com a sua esposa para o quarto para conversar a sós. Você pode depois procurar o seu filho para você se restaurar com ele. Filho, você pode ir até o seu pai para se restaurar com seu pai. Mas esse momento é o momento da restauração sua com Deus. Não importa o que o outro fez comigo. O que importa é o que Deus quer fazer conosco. O que Ele quer fazer na sua vida. Feche os seus olhos onde você estiver. Se você pode fazer isso. E eu quero orar contigo. Pai de amor, nós estamos diante do Senhor. Eu aqui, o nosso ministério, Senhor Deus, aqui na igreja. Os nossos irmãos ouvindo o Senhor Deus e vendo através da internet. Eu quero pedir, Senhor Deus, nesse momento, pelos corações arrependidos, pelos casamentos, Senhor Deus, com problemas ou até desfeitos, para que nessa noite, Senhor Deus, para que nesse momento, seja um momento, Senhor Deus, de arrependimento e de transformação. Senhor Deus, faz novo todas as coisas. Senhor Deus, nós vimos através da Tua palavra que Tu, Senhor Deus, é perdoador. E eu tenho certeza, Senhor Deus, que chegou aos ouvidos e aos olhos daqueles que estão, Senhor Deus, nos acompanhando, a Tua palavra, que traz vida, que traz, Senhor Deus, transformação, que traz, Senhor Deus, liberdade. Não queremos ficar presos, Senhor Deus, na falta de perdão. Queremos ser livres, assim como o Senhor Jesus nos fez para sermos livres. E por isso, Senhor Deus, nós nos arrependemos. Nos arrependemos, Senhor Deus, do mal que fizemos com o outro. Nos arrependemos, Senhor Deus, do pecado que cometemos, Senhor Deus, contigo. E por isso, Senhor Deus, nesse momento eu quero pedir pelos casais, que nesse instante, Senhor Deus, tem coisas que precisam, Senhor Deus, ser tratadas emocionalmente entre um com o outro. Pai de amor, traga transformação, porque em nome de Jesus, nós cremos que está tendo, Senhor Deus, arrependimento, que vai ver, Senhor Deus, perdão, que um, Senhor Deus, vai confessar para o outro, Senhor Deus, e vamos ver famílias restauradas.